Certo é que há aí um aspecto que eu acrescento, ou que recordo mais concretamente, que me parece que passou um bocadinho à parte do país, tirando alguma análise mais especializada ou alguns órgãos de comunicação mais especializados, mas fora isso pareceu-me que passou um bocadinho ao lado, que tem a ver com uma das grandes notícias, pelo menos parece a mim, é uma análise pessoal que eu faço agora, que saiu do Conselho Europeu, e nomeadamente do encontro do nosso novo Primeiro-Ministro com Durão Barroso, é o facto da Comissão Europeia estar disposta a renegociar com Portugal a forma como são distribuídos os valores do CREN, que é o último CREN, convém referir, que está em vigor até 2013, estamos a falar de quase 22 mil milhões de euros, e as duras críticas que tinham vindo a ser ouvidas em relação ao CREN tinham a ver com a dificuldade de acesso a essas verbas ou excesso de burocracia. Ora, ouvimos o próprio Durão Barroso falando na condição, a semana passada, na sexta-feira, falando na condição do Presidente da Comissão Europeia, a dizer que nesse processo de renegociação dos valores do CREN, que nada tem a ver com o dinheiro que vem da Troika, pode vir a ser possível uma espécie de front-loading, que é o acesso mais fácil aos fundos comunitários. Não foi muito falado em termos nacionais, mas parece-me particularmente importante, porque daí pode vir dinheiro muito importante para o desenvolvimento do país. Claro que pode, oxalá venha, e não estou tão de acordo consigo quanto isso em relação ao impacto que a notícia teve. Eu vi isso em todos os telejornais, todas as televisões. É evidente que pode ser uma fatia mais de dinheiros que possam entrar em Portugal, que numa altura destas não são de todo irrelevantes. Claro. E, portanto, se a própria União Europeia... Sim, mas a questão é que, se me permite, uma coisa é ver a notícia, uma coisa é ver a notícia, se me permite, outra coisa é a notícia explicar, efetivamente, o que é que pode ser feito no país com esse dinheiro. São coisas completamente distintas. Pois está, mas Por isso é que eu disse que não foi muito especializado, tirando alguns órgãos mais especializados. Isso há de ser objeto de negociação, com certeza, de acerto, de planificação. Agora, a notícia verdadeiramente é que esses dinheiros até 2013 podem ser canalizados de outra maneira, agilizar o acesso a esse dinheiro, vir mais depressa. Se o processo de renegociação for frutífero, não é? Se chegar a bom porto, oxalá chegue, porque vai ter uma medida muito positiva, obviamente. Sobretudo porque a fatia do financiamento com origem nos fundos nacionais pode ser assumida mais tarde. E essa é que é a vantagem, porque pode dar aqui um grande contributo para reanimar a nossa economia. E reanimar a economia é a mesma coisa que dizer gerar emprego, gerar riqueza. Exatamente. Isso é positivo. Sem prejuízo de reconhecer que a taxa de execução do CREN mais elevada, que está acima da média, é portuguesa. Também devemos reconhecer isso. Não obstante este dado concreto, eu acho que aquela expressão que o atual Primeiro-Ministro referiu, que o Conselho não podia ter corrido melhor para Portugal, talvez encontre justificação também nesta medida que foi assumida pelo próprio Durão Barroso, o que é positivo para Portugal e nós temos de estar satisfeitos com isso. Agora, deixe-me pegar aqui numa nota que é muito importante relativamente ao que o Dr. Pedro disse, o Dr. Pedro Botelho Gomes. Todos nós desejamos felicidades ao novo governo, porque os êxitos do novo governo serão os êxitos do país. Claro. Mas eu continuo a pensar que o governo precisa que o principal partido da oposição, o PS, o meu partido, se reorganize rapidamente, defina a sua liderança, para poder dar o seu contributo, que todos nós esperamos seja positivo, num período extraordinariamente difícil para Portugal. Eu já disse que eu acho que o governo entrou bem, e eu sou insuspeito para dizer isto. Eu acho que o governo entrou bem. Há sinais evidentes nestes últimos 8 dias, e que sucedem todos os dias, que são positivos. Eu disse sinais, porque ainda nem sequer conhecemos o programa do governo. Claro. Mas mesmo assim, o facto de haver sinais já é positivo. E foi positivo o sinal da construção do governo. Essa questão de ser mais técnicos que políticos, desculpem a expressão, é tudo treta. É treta para os analistas se entreterem. Os analistas não é do nosso nível. Os analistas do nível superior... Marcelos e afins. Não quero citar nomes. Entretêm-se com essas coisas. Mas nós, que somos mais do terreno, reconhecemos o efeito que isso produz junto dos cidadãos, da mesma maneira que o Secretário de Estado. E citou o meu amigo Campelo. Eu acho que é uma boa escolha. Eu sou suspeito, porque sou muito amigo dele.
Não sou amigo dele por ele ter sido autarca, ter sido meu colega, também foi autarca. Sou mesmo amigo dele. E eu acho que é uma excelente escolha. Da mesma maneira que o Marco António. Está a ver? Estou a falar de pessoas que não têm nada a ver com a minha família política. E está a falar de nortenhos. E estou a falar de Marco António porque ontem ouvi uma crítica por ele ser do chamado aparelho do PSD. Mas uma pessoa por ser do aparelho do PSD ou por ser do aparelho do PS não tem qualidades eventualmente tão boas ou melhores que outros que não são dos aparelhos, ou melhores que aqueles que fazem de conta que não são dos aparelhos, mas são piores do que aqueles que parece que são dos aparelhos e são muito mais perversos do que aqueles que trabalham de cabeça levantada e, portanto, de uma forma transparente. Claro, há aí um sentido pejorativo e exatamente, dizer que é negativo. é do aparelho mas WOK. sem voltar a falar em nomes, eu acho que este sinal também é positivo, o dos governadores civis é positivo, o Conselho Europeu foi um sinal positivo. Eu desejo as mais felicidades a este governo, mas desejo também que o Partido Socialista, o meu partido, se organize, se liberte rapidamente daqueles efeitos que sustentaram, digamos assim, que sustentaram um funcionamento na base da ficção e das fantasias. Sabe, quer dizer, o nosso problema foi a fantasia. Havia muita fantasia na cabeça das pessoas, muita fantasia, e depois havia muitos S-menos, e depois os resultados são os que são. E espero que esses erros não se repitam. Eu nem estou preso ao passado, não estou a fazer críticas, estou a olhar para o futuro. Espero que esses erros não se repitam. Espero que o PSD e o CDS, que fazem parte da coligação, não cometam os mesmos erros e que o PS avance rapidamente, porque nós precisamos, de facto, de um governo forte para tirar o país do ponto em que nos encontramos. Essa é que é a grande questão. Há muita gente desempregada, há muita gente a passar mal e nós precisamos de dar um contributo, por mais modesto que seja, toda a gente, independentemente da sua ideologia, de ser independente ou não ser independente, todos temos que dar um contributo, porque eu estou muito preocupado com o que se passa no país e isto não vai ser fácil. E olhando para a frente, mas tendo em conta a experiência passada, eu tenho ainda uma pergunta para lhe fazer a si, recorrendo à sua experiência autárquica. Mas antes disso, é 00:03, vamos espreitar a nossa regular síntese da meia-noite e já regressamos ao comentário. Vamos ver algumas das notícias que marcam esta segunda-feira. A população de Montes dos Burgos, na Senhora da Hora, está contra o fecho dos Correios. Já juntaram mais de 5.000 assinaturas e hoje juntaram-se em protesto, dizendo que têm de andar mais de 2 km até a outra estação. Vamos ver esta notícia mais adiante. Digo-lhe ainda que a suspensão das obras do túnel do Marão vai deixar, ou pode deixar, 1.400 trabalhadores no desemprego. Uma notícia que já desenvolvemos neste dia em análise. E os clubes profissionais de futebol aprovaram hoje um conjunto de alterações nos regulamentos. Entre elas está a penalização com jogos à porta fechada para os clubes, cujos adeptos provoquem interrupções graves. É uma notícia que pode ser importante no âmbito desportivo e que vamos aprofundar mais adiante neste dia em análise, mas esgotando agora os minutos finais de comentário, eu voltava à conversa com o Narciso Miranda porque tive o cuidado antes deste dia em análise, espreitar a sua página de Facebook, as páginas de Facebook são um utensílio de trabalho, se quisermos, nos dias que correm, a partir do momento em que o próprio... Mas espera aí. Tendo em conta que o próprio Presidente da República emite comunicados via Facebook, mais importantes e mais ferramenta de trabalho se revela atualmente, e há muitos políticos e empresários que demonstram o seu ponto de vista no Facebook. E na sua página eu vi um apontamento que me pareceu interessante para o nosso comentário, que é o Narciso Miranda fez questão de recordar que foi autárquica com o FMI cá, duas vezes, e que saiu-se bem. De resto, os seus mandatos foram elogiados. Por isso lhe pergunto, acha que os autarcas, e sabemos muito bem a importância do papel autárquico para o desenvolvimento do nosso país, é inegável, têm que estar preocupados ou esperançados com a conjuntura em que vivemos? Eu acho que é completamente diferente esta conjuntura política em termos autárquicos das conjunturas que eu passei. E eu, modéstia à parte, tenho alguma autoridade política e moral para falar desta área. Nós tivemos 2 vezes o FMI em Portugal, esta é a terceira. Eu era autarca. Eu fui autarca com todas as maiorias que depois de 25 de abril tivemos em Portugal. E criei excelentes relações com todos os governos. Todos. Não só com os governos da maioria do meu partido, também com os outros. Hoje orgulho-me dizer que tenho um grande respeito, e sei que é recíproco, com o professor Cavaco Silva, que foi Primeiro-Ministro durante 10 anos, com o Dr. Durão Barroso, etc. Isso tem a ver, meu caro amigo, com o rigor, com o sentido de responsabilidade. Isto tem a ver com o espírito de missão.
Isto tem a ver com o desempenho de um cargo, seja Ministro de Estado, ou Presidente da Câmara, ou Vereador, ou Presidente da Junta, com a cultura política que está subjacente a esse papel, a esse cargo, a essa tarefa. E uma coisa é a função, isto é, o compromisso público, isto é, gerir a coisa pública como se fosse a nossa coisa. E eu orgulho-me de dizer que foi dessa maneira que geri. Chamaram-me muitas vezes forreta. Desculpa a expressão. Não havia nenhum almoço nem nenhum jantar que obrigasse, que o Presidente da Câmara de Matosinhos anterior obrigasse a explicar, a justificar. Rigor, contenção nas despesas. Muito rigor e muita contenção nas despesas. Nada de gastos supérfluos. Por isso é que resistimos bem à intervenção do FMI pela primeira vez em Portugal depois de 25 de abril, aqui em Matosinhos, e resistimos bem pela segunda vez. Eu acho que só tive 3 noites em que dormi mal, só 3 noites em 27 anos, é muito pouco, em que dormi mal para encontrar a arte suficiente, o engenho necessário, para que ninguém percebesse que havia dificuldades, uns dias depois, para executar pagamentos. Toda a gente sabe, modéstia à parte, toda a gente reconhece que durante os 27 anos que eu fui Presidente da Câmara, havia rigor financeiro e uma estrutura muito sólida, muito exigente. Claro que paguei uma fatura pesada. Criei anticorpos, criei adversários, criei inimigos internos. Eu bem conheço isso. Mas isso é normal em quase tudo. Mas hoje a conjuntura é bem diferente. E eu acho, não. Eu acho que há mais laxismo, há mais desresponsabilização, há mais diluição de responsabilidades, há novo riquismo. Eu acho que há o espírito instalado no país pelo engenheiro José Sócrates, sustentado na ficção e na fantasia, que ainda prolifera um pouco aí por todo lado, por muitas plataformas autárquicas. E isso é negativo. Exatamente. Utilizou a expressão correta. É preciso medir bem o terreno que pisamos, também ao nível local, porque há muita dívida escondida debaixo do tapete. Atenção à afirmação que estou a fazer. Há muita dívida que não está quantificada, está escondida debaixo do tapete, muito lixo debaixo do tapete. É preciso levantar os tapetes e tirar aquilo de lá para fora para perceber o que é que está a passar em todos os lados. Estou a falar genericamente. Claro. Dr. Pedro Botelho, para terminar, também tenho uma pergunta para si, até porque penso que uma das suas especialidades é direito laboral, corrija-me se estiver errado. Por isso lhe pergunto muito rapidamente, e já só tenho mesmo mais um minuto. Hoje ouvimos Carvalho da Silva, o líder da CGTP, no final da reunião com o novo Ministro da Economia, a dizer que a CGTP vai elaborar um dossiê para entregar ao Ministro, porque considera que, apesar de tudo, existem condições para que se suba o tão reivindicado ordenado mínimo para os 500 euros. Qual é a sua percepção? É possível ou não? A minha percepção, estou longe dos números do que é que seja dos dossiês do Ministério da Economia, mas eu diria que isso é impensável neste ano e se calhar no próximo. Parece-me que é típico de central sindical abrir as conversas e primeiro encontros com o Ministro logo com a fasquia bastante alta para ser possível no dia entrar a matar, se me permite, para ser possível no dia seguinte estar em protesto, porque a primeira pedido que se leva ao Ministro não é satisfeito. Acho que isso é impensável. Acho que as empresas estão cheias de dificuldades, grande parte delas, dificuldades de tesouraria imensas, dificuldades económicas, dificuldades financeiras, dificuldades de todo o género. Ainda está por perceber o que é que se vai fazer com o dito fundo que ia ser criado pelas empresas, que era uma das ideias, para ajudar a pagar despedimentos e cessações de contrato de trabalho, para aliviar, digamos, a despesa das empresas com isso. De Espanha, que estava a seguir o mesmo modelo, e no governo anterior, o governo do Partido Socialista, a Ministra do Trabalho, fartou-se de fazer vários relatórios, várias reuniões de rondas de negociação, que não eram mais do que copiar o modelo espanhol. E já temos notícia que em Espanha já se pondera que isso não avance nesses termos, porque as empresas não têm dinheiro para injetar nesse fundo. Vai ter que ser reestruturado mesmo. Vai ter que ser reestruturado, não há dinheiro para injetar. Portanto, eu não estou bem a perceber como é que se vai reduzir a taxa social única, por um lado, e, portanto, permitir um alívio da tesouraria das empresas, e, por outro lado, pedir às empresas que injetem dinheiro no dito fundo que iria compensar pagar indenizações de despedimento e também pagar mais para pagar salários mínimos de 500 euros. É preciso arranjar empregos. É preciso arranjar empregos. É preciso criar empregos. E, essencialmente, mais do que isso,
é preciso retomar o termo de criar postos de trabalho, em vez de empregos. Exatamente. Porque emprego foi um conceito que se tornou um bocadinho perverso nos últimos anos em Portugal. Ter trabalho é bastante mais importante que ter emprego. Muito bem. Pedro Botelho Gomes, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Obrigado. Dia em Análise. Narciso Miranda, agradeço também a presença aqui neste nosso espaço, na nossa edição da noite informativa, que agora vai seguir em frente.